capítulo 2. Livro de Ruth, capítulo 2, vai dizer assim, versículo 15: E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não a perturbais. Deixai a colher, e não a perturbais. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que ela os colha, e não a repreendas. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma eva de cevada, quase de 30 a 40 quilos. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que tinha sobrado, depois de se fartar. Amém, queridos? Diga assim comigo: meu Deus, revela nesta noite, fala comigo. Eu vim aqui para ouvir a tua voz. Me liberta nesta noite. Me liberta nesta noite. Eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Veja se tem alguém que está distraindo, que conversou com você já umas 3 vezes durante o culto. Alguma criança. Fecha um pouco a cara, chega a cadeira para lá, mostra que você não está com muita conversa. Isso, Charles. Sem ira e sem contenda. Eu quero sua atenção em nome de Jesus. Você passou um domingo de paz, fez muitas coisas para você, mas deixa agora uma hora e meia, uma devoção ao Senhor, para você escutar a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Adriano, cadê a Vera? Oh, meu Deus. Eu não senti falta da Vera. A Vera, abaixo do céu, ela me inspira. Quando ela fica filmando, eu fico... Se tivesse falado cedo, nós tínhamos feito uma oração, já tínhamos buscado para ouvir a palavra. Que o Senhor cura a irmã Vera onde ela estiver agora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Estende a mão para o lado assim, ó. No caso do direito, isso. Ela mora para lá. Fala assim: Senhor, visita a tua serva. Cura ela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que ela receba a cura dessa dor agora. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Isso é o corpo. O corpo preocupa com o outro. O corpo preocupa com o outro. Amém, queridos? Amém. Irmãos, estamos estudando sobre Ruth. E se eu não estiver enganado, se não for coisa da minha mente, nós vamos percorrer um pouquinho algumas passagens hoje da Bíblia Sagrada. E quem não gosta de Bíblia, ainda você tem tempo de levantar e sair despistado. Vai tomar uma água, passa para o banheiro, vai pelo corredor e sai. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho de Bíblia. Vamos abrir a palavra de alguns textos. Vamos tentar extrair algumas coisas para a nossa edificação. Esta palavra não foi escrito à toa, como amuleto, como uma questão para você deixar aberto. Você tem que entender o que foi escrito, e o que foi escrito para a sua repreensão, consolação, edificação, para propósito, para te dar sonhos, para te dar esperança e para você receber a vida eterna quando você crê naquilo que está escrito. Glória a Deus! Glória a Deus! E aleluia! Estamos trabalhando sobre a história de uma família. E estamos tendo em destaque nesta história uma mulher por nome Ruth. Eu não vou fazer algumas perguntas para mim ganhar tempo, eu quero falar algumas coisas com vocês. Mas nós estamos num tempo da história onde essa mulher chamada Ruth Noemi, voltando dos campos de Moabe, aonde lá eles tinham tentado ganhar vida e perderam tudo, voltaram sozinhas, sem marido, sem filhos, sem nada, para Belém, a terra do pão. E nesse instante Ruth
sendo aconselhada por Noemi, Ruth, que aprendeu a palavra de Deus, ela sai para trabalhar, e ela trabalha no campo de um homem chamado Boaz. E quando ela trabalha nesse campo desse homem, esse homem chamado Boaz se alegra em ver ela trabalhando, se alegra em ver o esforço. É por isso que eu disse que Deus não usa o homem ou a mulher que é preguiçoso. Deus usa alguém que trabalha, alguém que luta com as suas coisas. Querido, eu já fiz muitas coisas nessa vida de trabalho, e diferente do que algumas pessoas pensam. Com meus 12 a 13 anos de idade, eu saía lá do bairro Primavera de bicicleta, chovendo, numa chuva que dava medo, de bicicleta. Vim aqui na Paulo Frontin. Não sei se alguém conheceu um homem chamado Ciro, que distribuía o jornal Hoje em Dia. Alguém conheceu esse homem? Isso. Eu trabalhava por esse homem, chegava com 13 anos de idade, mentia, falava que eu tinha 16 por causa do trabalho, por necessidade. Montava na bicicleta com um caixote vermelho, ia entregar 90 jornais até 8 horas. Passava pelaquela avenida, sentindo shopping, ia no Universitário, caía no Santa Rosa, sem conhecer, numa escuridão, chovendo, irmão, chovendo, aquela chuva, muitas das vezes chorando até de medo, porque eu tinha medo. Passava umas carretas naquele lugar ali, e eu chorando assim, mas entregando o jornal. E quando o jornal caía numa casa errada, irmãos, só o sangue de Jesus, quase que eu era morto, porque eu tinha que voltar aqui, pegar mais um e ir lá, ou então eu dava um de ladrão, olhava para o lado, pegava o jornal e voltava. E eu já fiz isso, eu falava, eu não vou voltar nessa chuva não. Olhava, via que não tinha cachorro, mexia na grade para ver se vinha algum cachorro, não vinha nada, pulava, despulava, jogava o jornal na casa certa. Isso com 12, 13 anos de idade, irmão, sem capa, sem nada. Dá vontade de fazer xixi, eu mijava na roupa. Já estava chovendo de madrugada. Por que eu ia descer? Um dia eu desci, encostei a bicicleta chovendo e estava lá, urinando debaixo de uma árvore. Depois eu pensei, que bobagem é essa minha? Estou todo molhado, descer para quê? Aí passei a mijar na calça o tempo todo enquanto estava chovendo. Mas trabalho. Lembro de um dia quando criança, estava eu, minha mãe, minha avó, já contei isso aqui, minha avó, catando ferro, lá onde tinha PAC, catando ferro busa, né? Mãe, a gente veio, separou de pai cedo da cidade de Coveiro, viemos para cá e criou 3 filhos com dignidade. A gente aprendeu desde cedo, estava lá catando ferro, na onde que tem a PAC ali. É por isso que eu sou apaixonado até hoje com marmitex. Eu contei isso para vocês já, né? Sou apaixonado por comida de restaurante, irmãos. Eu fiquei encantado esse dia. Estava lá catando ferro, brincando, achava um ferro, ficava alegre, jogava no carrinho. Aí de repente parou um homem, olhou para nós, ficou com dó e desceu com mais ou menos 3 marmitex. Só lembra disso, mãe? Com 3 marmitex, nós éramos mais ou menos 6 pessoas. Aquilo ali eu fiquei encantado com aquele papel de alumínio, irmãos, tentando entender que mistério era aquele. Quando destampou a marmitex, aquele cheiro de carne, o feijão, eu nunca esqueci, irmãos. Eu fiquei apaixonado com comida de marmitex, fiquei apaixonado esse dia. Eu amo restaurante, não é porque a comida é... Houve um, não sei, irmão, houve um imprint, né? Entre eu e a marmitex. Mas trabalhando como criança ainda, irmão. Já vendi verdura na porta dos outros, revista, produto cosmético, de sala em salas. Sabe por que eu estou contando isso? Porque Deus olha tudo isso desde a infância. Quando você trabalha, quando você é honesto, o que você vai negando, o que você vai dispensando. Eu cresci. Meu Deus, não vim falar de mim hoje, meu negócio vai fluindo. Eu escuto todo mundo também, tiro um dia para vocês me ouvir, porque preciso de aconselhamento. Hoje eu sento no divã e falo, em nome de Jesus. Eu cresci na Lagoa Boa Vista, no meio do pessoal chamado PDV, eu até esqueci. Demônios da Boa Vista, um negócio assim, não era? A gente jogando bola, o pessoal fumando maconha, parecia que colocava maconha até dentro do pão para comer, era uma coisa comum. O pessoal roubava, parava de jogar bola, roubava alguém que estava passando. Quantos convites eu recebi para isso? Quantos convites? Eu estava ali o dia inteiro, à tardezinha. Aí pega isso, não. Dentro de mim eu sabia que aquilo era errado e já ia negando. E Deus vai somando isso na medida do tempo. Quem compreende? Amém. Deus vai somando as coisas que você vai fazendo, as coisas que você vai negando, as coisas que você vai aderindo, as coisas que você vai fazendo. Deus vai olhando. É por isso que muitos são chamados, mas poucos
Porque muitos têm planos, Deus tem plano na vida de cada um, mas Deus vai vendo se a pessoa nega, se a pessoa diz não, se a pessoa faz, se não reclama do que passa, se é agradecido de tudo, e isso vai se ajuntando para uma proporção no amanhã. Faz parte das coisas do Senhor. É por isso que Ruth, que eu não vou falar hoje aqui, a história dessa mulher é fantástica. Ela veio de Moabe pobre, sem nada, e começa a trabalhar, porque ela conhecia a palavra de Deus, e ela sabia que pela palavra de Deus, ela tinha direito de pegar o que sobrava. Ela está no campo de um homem chamado Boaz. Ela está no campo, no terreno de um homem, um patrão, Boaz, que era o nome dele. E quando Boaz vê Ruth trabalhando, ele encanta tanto com ela, que ele fala assim: eu sei que Ruth, que é estrangeira e necessitada, pode colher do campo, porque a Bíblia fala que pode. A lei de Moisés mandava os patrões deixar, quando fosse alguma colheita, não colhe tudo, deixa sempre alguma coisa no pé, principalmente no chão, porque quando passar o viúvo, quando passar a órfã, quando passar o estrangeiro, quando passar o necessitado, eles vão colher e comer. Boaz sabia disso. Mas a Bíblia não mandava deixar nada de propósito. A Bíblia não mandava alguém colher e deixar como se tivesse esquecido no campo alguma coisa para o outro pegar. E Boaz, vendo o trabalho de Ruth, fala: eu quero que vocês deixem ela colher no campo, e de propósito deixa muitas coisas cair para ela na beira do caminho. Deixa ela ir passando de forma que ela encontra. Eu quero que você de propósito vai deixando na beira do caminho para ela, porque eu ouvi. Versículo um pouco adiante aqui, Boaz diz: eu ouvi o que ela fez, me chegou o conhecimento como ela tem vivido. É tempo de abençoar essa menina. Eu já perguntei e pergunto: o que Deus, Satanás e os homens têm ouvido a teu respeito? Porque antes de Ruth e Noemi voltar dos campos de Moabe para Belém, a reputação de Ruth chegou primeiro. Eles começaram a contar em Belém, dizendo: Noemi parece que está voltando, e volta com uma mulher chamada Ruth, e ela despreza os deuses da terra dela. Ela não precisava voltar com Ruth, mas ela volta, e ela tem um cuidado com Ruth, e ela tem um cuidado com Noemi muito grande. A reputação e a história de Ruth chegou primeiro. É interessante, irmão, quando nós queremos ser abençoados, como nós buscamos tantas bênçãos e nós não moldamos o nosso modo de viver. É interessante quando nós almejamos alguma coisa de Deus, mas o procedimento é o mesmo. Antes de Ruth chegar, a história daquilo que ela tinha negado, deixado, e daquilo que ela estava fazendo, tinha chegado no coração de Boaz. E Boaz disse: eu ouvi sobre você. Eu ouvi sobre você. Se Deus dissesse hoje para você: Davidson, eu ouvi sobre você, o que tem feito nos últimos 30 dias. Natália, eu ouvi sobre você, eu tenho visto por onde tem andado. Sara, eu ouvi sobre você, eu sei do que tem feito. Isso te deixa em paz ou te deixa aflito? Será que a tua mente remete ao último aceito, ao último acordo, ao último contrato, ao último aperto de mão, ao último telefonema, ao último olhar, à última fraqueza? Eu ouvi sobre você, Ruth, e o que eu tenho ouvido sobre você são coisas boas. Colhe no campo. E Boaz chama alguns empregados e diz: deixa para ela muita coisa despistada. Certamente que a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O Salmo 23. A bondade e a misericórdia do Senhor segue aquele que teme a Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor acompanha aquele que teme a Deus. É bondade de Deus aquele que tem temor.
é bondade de Deus, é presente do Senhor, aquele que teme a Deus. Há um seguimento. Amém, igreja? Amém. E é interessante que Ruth, ela não pede nada, ela não suplica nada. Boaz ouve a história e presenteia ela. Daqui a pouco eu volto na história de Ruth, porque soube pedir, e nós estamos falando sobre mudança de vida. Eu comentava hoje aqui no estudo bíblico, e a igreja está de parabéns, principalmente os irmãos que nós já chamamos para fazer parte da reunião de obreiro. Hoje eu tive uma surpresa extraordinária, em mais de 30 pessoas convidadas, convocadas, nós não tivemos nem 7 que ficaram aqui. Sempre eu mando mensagem e aviso. Eu falei, não vou avisar ninguém, quero ver o compromisso de cada um. Todo primeiro domingo do mês, às 10 horas, nós reunimos para trabalhar em prol da igreja. Foi uma vergonha. Mas que o Senhor desperte no teu coração um compromisso. Ninguém é obrigado a nada. Pelo menos na reunião de obreiro, você é convocado de 10 às 11 horas. Então aproveita e já vem mais cedo para o estudo bíblico, 8h30 da manhã, em nome de Jesus, todo primeiro e segundo domingo de cada mês. Mas falando de pedido, irmãos, Boaz presenteou sem Ruth pedir nada. Mas Deus pede alguma coisa? Deus pede? Alguns ficaram falando que não, outros que sim. É lógico que Deus pede, irmãos. Deus pede o tempo todo. Deus é um Deus que pede. Porém, tudo que Deus pede, você tem capacidade de dar. Deus não pede nada que Ele já não tem dado a você antes. Preste atenção. Quando Deus te pedir alguma coisa, é porque Ele já te entregou. Aleluia. Quando Deus te pedir alguma coisa, Ele te entregou a capacidade de realizar. Deus só pede o que Ele te entrega. Ele não pediria o que não está em você, o que está fora da sua condição. Ele só pede o que te entrega, Ele pede aquilo que Ele tem. Ele não pede nada se Ele não tivesse, Ele já tem. Ele chega para a mulher samaritana, lá na cidade de Samaria, senta ao redor do poço e Ele pede o quê? Me dá água. E logo depois Ele diz, mulher, se você soubesse que eu sou a fonte de água viva, a fonte eterna pedindo água terrena. Ele pede água e Ele é a fonte de água viva. Quando Ele vai fazer a multiplicação dos pães, os discípulos falam com Ele, mas não tem nada suficiente. Onde compraremos tantos pães para dar essa multidão? Não temos dinheiro. Jesus é o pão da vida. Aleluia. Glórias. Ele tinha mandado os discípulos dar pão ao povo, porque os discípulos ainda não tinham só entendido ainda, irmãos, que Jesus era o pão da vida. Ele mandou, dá a eles pão. Estava no discípulo a capacidade de realizar aquilo. Deus pede o que Ele te entrega, e Ele pede o que Ele tem. Sabe por que não realiza? Medo, falta de coragem, preguiça, medo de enfrentar, medo de estar diante de você mesmo e dos demônios que há anos te perturba e te escraviza, medo de ser liberta, medo de confessar, medo de expor. O medo não permite você entregar a Deus aquilo que Ele te deu. E quando Deus te dá alguma coisa e você não devolve, você é ladrão. Porque se Deus deu aquilo que Ele te deu, Ele tem que multiplicar. E depois de multiplicado, você tem que devolver. Parábola dos talentos. Se Deus te deu, você tem capacidade de multiplicar isso. E depois de multiplicado, devolve a quem é de direito. Porque a honra não é do homem, a glória é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Deus pede o que já te deu. Ele pede o que Ele tem.
E quando você recebe, você tem o poder de multiplicar. Você multiplica abençoando alguém, tirando alguém do estado de escassez. A multiplicação daquilo que o Senhor te deu só acontece quando você divide com o Senhor. Com Deus a divisão é multiplicação. Nós comentávamos sobre isso no monte. Quando você divide e multiplica, no mundo você divide e você perde. Com Deus você divide e multiplica, cresce, aumenta, estrutura e fortalece. Ah, Senhor, 5 pães e 2 peixes, 20.000 pessoas comem. Multiplica, porque divide o pão. Parte, você doa, você alimenta alguém, você sofre pela causa de alguém. E Deus vai multiplicando. Por que Ele multiplica? Porque você sabe, porque Ele sabe que Ele entregou em você. Você está agindo pela fé, e não é você que está multiplicando. Dentro de você é o Espírito eterno. Ele vai gerando, Ele vai gerando, Ele vai gerando. Na medida que você vai precisando, o Espírito vai fornecendo. É por isso que quem não trabalha, quem não serve, morre. O membro que fica sem trabalho, sem exercer, sem mexer, ele fica atrofiado, sem vida, sem circulação, e tem que ser amputado. Isso é igreja. Isso é crescendo com Deus. Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Em prol de quem você sofre? Qual é o teu ministério? Qual é o teu desígnio? Qual é o teu propósito? Qual é a tua preocupação com o reino do Senhor? Porque não se engane, eu falei hoje e vou continuar falando. Diante de Deus, tem um pouquinho de temor diante de Deus, do Senhor olhar e falar: você podia ter feito mais um pouco. Porque eu não sei você, mas isso me incomoda dia e noite. Eu levanto assustado com isso de madrugada. Você podia fazer mais um pouquinho. Você poderia ter tirado um tempo a mais. Você poderia ter deixado de assistir algumas questões, de envolver em algumas conversas, de entrar em alguns relacionamentos. Você poderia ter chegado mais cedo. Você poderia ter mandado uma mensagem, ter falado com alguém, alguma coisinha a mais. Você fez e vai entrar para o céu, mas você sabe que está em falta. Isso tem que incomodar a igreja. Isso tem que incomodar a igreja. Tem que incomodar. O Senhor está pedindo alguma coisa. Aleluia. Ele está querendo alguma coisa. E Ele está querendo aquilo que Ele já te entregou. Está parado. Ele está querendo aquilo que Ele já colocou em você. Você está tampando essa manifestação de virtude e de dom com a tua preocupação, com os teus sonhos, com os teus projetos, com todas as coisas que são até boas, mas não te leva à vida eterna. O Senhor não está pedindo para você largar tudo. Ele está pedindo um tempinho a mais com Ele. Pastor, mas eu não sei o que eu vou fazer. Se eu cuido de crianças, se eu evangelizo uma vez no mês, se eu vou no hospital, se eu tenho um ministério de oração, se eu não sei qual que é o meu ministério. Existe pelo menos de 3 a 4 coisas que você pode fazer em qualquer lugar que você estiver, fazendo o que for. Você pode orar a Deus. Glória a Deus. Você pode ouvir a palavra. Você pode jejuar. Você pode orar a Deus. Você pode ler a palavra. Você pode jejuar. Você pode adorar ao Senhor, fazendo coisas simples do seu dia. Fazendo o quê? Coisas simples. Quando você faz as coisas simples do seu dia e você adora a Deus, lavando vasilha, lavando o carro, saindo de casa, levando o menino para a escola, mas sendo grato ao Senhor, você vai gerando na mente de Deus e no memorial de Deus. Malaquias capítulo 3, a Bíblia fala que há um memorial. Preste atenção nisso daqui. Há um memorial, há um livro aonde Deus escreve as coisas daquele que o teme. Quem teme a Deus, levanta a mão. Quem teme a Deus, fica a mão levantada. Há um livro sobre a tua vida. Aleluia. Há algo diário do que você faz. Pode abaixar. Malaquias capítulo 3, chegando no capítulo 4. Há um memorial. Todo dia um anjo escreve. Todo
todo dia, a todo instante. É por isso que a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não tem como fugir dele, nem embaixo, nem em cima, nem na esquerda, nem na direita, nem na profundidade, nem na altura. Ele está vendo. Há um anjo, há anjos do Senhor. Eles escrevem. Há um memorial do que você faz, do que você move, do que você vê, do que você entrega, do que você nega, do que você aceita, das coisas que você ri, das coisas que você participa. Tudo é contado, está na Bíblia Sagrada. Há um memorial. Eu já falei sobre isso. A salvação, irmãos, é pela fé, mas galardão não é não. O Senhor não vai deixar nada à toa. Sabe aquela vez que você negou uma proposta, que você ia usufruir de alguma coisa, mas você sabe que era contra a vontade de Deus, e você disse não? Alguém já passou por isso? Está escrito, fica em paz, que está escrito. O Senhor anotou, o Senhor viu. No momento parecia aprovável, parecia atraente, mas você sabia que era contra a palavra. Você disse não, está escrito, fica em paz. No tempo certo você há de colher, em nome de Jesus. Há um memorial diante de Deus daquilo que você vive, querido. O Senhor escreve, o Senhor anota, o Senhor expõe, porque o Senhor cuida. E quando eu lembro de memorial, o Espírito Santo traz na minha mente agora a vida do mais grande adorador, que é o salmista Davi. Sempre, irmãos, eu fico impressionado quando eu lembro de Davi. Eu não imagino Davi nem tanto vencendo Golias, não. Eu imagino Davi menino, no pasto, cuidando de animais, fedendo a esterco em animais. E todo dia ele encontrava tempo para louvar a Deus. Não tinha ninguém olhando, irmãos. Ele cuidava das ovelhas e falava: grandioso és tu, Pai. Que maravilha te servir. Que maravilha estar na tua presença. E aquilo foi despertando a atenção de Deus. Aquilo ali, irmãos, todo dia o anjo escrevia: Davi louvou hoje, Davi compôs hoje, Davi escreveu alguma coisa hoje, Davi ficou no campo até mais tarde, adorando ao Senhor. E aquilo foi chamando a atenção de Deus. Eu creio que Deus às vezes falava: anjo, e Davi? Hoje o que ele fez? Pai, outra canção. Compôs mais um salmo hoje, tremendo. E Davi no outro dia cedo levantou de madrugada, foi para fora de casa e foi adorar ao Senhor. E Davi hoje de tarde, todo dia, irmão, todo dia chegava alguma coisa na terra, no céu. Oh meu Deus, todo dia tinha alguma coisa. Todo dia aquilo ia despertando uma intimidade, aquilo ia despertando uma autoridade, aquilo ia despertando, irmãos. Só tem autoridade com quem tem intimidade com aquele que tem todo o poder. Aprende isso. Só tem autoridade quem tem intimidade com quem tem todo o poder. Você que está escrevendo, aparente, coloca mestre Apolo, frase minha, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Que autoridade tem intimidade com quem tem todo o poder. Davi fazia isso. Irmãos, eu acho magnífico o evangelho, irmão, porque não tem a questão de indumentárias, de liturgia. Ele adora onde tiver. Ele adora onde tiver. Paulo e Silas estavam presos, meu Deus, acorrentados. Um olha para o outro e fala: agora é a hora. Hora de que os presos ao redor podiam ter pensado em fugir? Será que Paulo e Silas tinham um plano na cadeia de Roma? Será que Paulo e Silas tinham um plano de fugir, irmãos, na cadeia de segurança máxima, com seguranças no corredor? E um olha para o outro e fala: e agora? Quem sabe se ele louva o Salmo 23? Porque não poderia ter cantado o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, de madrugada, meia-noite. Eles conheciam a Bíblia Sagrada. Eu não sei qual
salmo eles cantaram, eu não sei qual hino eles entoaram, eu não sei se foi numa língua espiritual. Eu sei que a Bíblia fala que toda a estrutura da cadeia tremeu, começou a tremer, começou a mover alguma coisa naquele lugar, irmãos. Aleluia. O mundo terreno, o mundo material, o mundo aqui da terra, irmãos, ele é tocado quando o céu é envolvido, em nome de Jesus. Tem que chamar a atenção de Deus para acontecer alguma coisa nessa estrutura. Tem que chamar a atenção de Deus. E Davi logo na simplicidade, cuidando com os animais. Aí eu vejo muita gente falar, tá vendo? Pregadores pregarem, tá certo. Tá vendo? Deus tira um homem do curral e coloca como rei. Mas não é assim não. Não é assim não. Não é ir lá e falar assim, eu estou sem opção, vem você mesmo. Não é assim não. Deus trabalha com gente excelente no que faz. Deus trabalha com excelência, irmãos. Deus trabalha com excelência, Deus trabalha com integridade, Deus trabalha com aliança, Deus trabalha com sinceridade. Deus não trabalha assim não, irmão. Olha lá, Deus tirou e tira você. Não é assim não. Tem que ter alguma coisita a mais, pelo amor de Deus. Estou falando de Deus. Tem que ter alguma coisa a mais. Quando surgiu a oportunidade, quando surgiu uma afronta, quando surgiu um perigo e um problema, não foi no exército que encontrou a solução. Não foi nos homens de Saul preparados para a batalha, em arcos e flechas, em espadas, em lança, que encontrou a solução. Não foi na mente militar. Não foi. Não foi na estrutura de guerra. Não foi no livro Arte de Guerra. Não foi nisso. Quando levantou Golias para afrontar Israel, a Bíblia fala que não tinha homem em Israel que tinha coragem de lutar contra aquele gigante. O exército calado e com vergonha, até que um adorador chega no ambiente, até que alguém de intimidade chega no arraial e escuta que um gigante está desafiando Deus de Israel. É aí que Deus pega o que está lá no curral e coloca a rei. Mas tem uma história de adoração. Quando Davi ouve a afronta do gigante, Davi fala, que é isso? Que é isso? Davi vira para o exército e fala, vocês se envergonham? Será que nenhum de vocês vai lutar contra esse gigante aí não? Porque o gigante vinha todo dia. Aqui tinha o exército de Israel, aqui o exército de filisteus. O gigante parava no meio e dizia, ei, não tem homem aí não para lutar contra eu? Ei, não tem homem aí não para lutar nós dois? E no exército de Israel havia um silêncio total. Havia armadura, havia treinamento militar, havia espada, havia lança, havia carros de guerra, havia cavalos, mas não tinha a presença de Deus. Não tinha a presença de Deus. Não adianta viver por aparência. Não adianta, irmãos, não adianta. O Senhor sabe aonde estão os seus. O Senhor conhece o que nós temos feito. E quando Davi escuta aquele homem afrontar, Davi fala, eu luto. Menino, bermudão, camisa cavalo, chinela havaiana, boné virado para trás e falando desse menino mato. Desse tipo. Os exércitos riem de Davi, zomba dele. E Davi fala com Saul, meu rei, deixa eu lutar. Você não sabe a experiência que eu tenho com Deus, não. Deixa eu lutar. Deixa eu lutar. Ele se torna rei, irmãos. Mas antes de se tornar rei, ele era um adorador. Alguém que gostava de estar com Deus. Alguém que gostava de namorar Deus. Sim, namorar Deus. Pode parecer estranho para você. Me escuta agora em nome de Jesus. Namorar Deus
Ele dizia: Senhor, tu és o meu rei. Estou passando só para dizer que hoje eu quero a tua presença mais do que ontem. Eu estou dizendo porque hoje de manhã, Pai, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas se o Senhor estiver comigo, estarei seguro. Ele namorava Deus. E no relacionamento, quando alguém recebe alguma coisa, o outro também doa alguma coisa. É uma troca. Porque em qualquer relacionamento, quando não há doação, há morte. E Deus olhava assim, falava: eu também estou apaixonado por você, Davi, meu servo. E enquanto Davi adorava no meio do pasto e com ovelha, ele não sabia que Deus estava preparando um trono para ele governar Israel. Quem entendeu em nome de Jesus? Oh, glória! Enquanto ele adorava, escondido, o pai não via, irmãos, os irmãos não viam. Deus estava sabendo aonde ele ia parar. Quem foi rei primeiro foi Saul, não foi Davi. Mas logo que Saul foi rei, ele perdeu a presença de Deus. E depois de ter perdido a presença de Deus, ele não chora para ter a presença de Deus de volta. Ele não chora para ter a presença de Deus na vida dele. Ele chora para ter a permissão, mas a presença não. Presta atenção no detalhe. Tem gente que chora para ter um ministério. Eu quero pregar, eu quero tocar, eu quero fazer isso, mas a presença de Deus ele não quer. Esse foi o erro de Saul. Saul não disse: ah, Senhor, eu quero a comunhão com o Senhor. Ele não ora desse tipo. Ele queria de Deus alguma bênção, algum milagre, mas a comunhão estrita com Deus, ele não orou para isso. E Deus fala com Samuel: vai diante de Saul, pega as vestes, rasga. Samuel chega diante de Saul, pega as vestes e rasga a veste do próprio Samuel. E Samuel disse: assim como eu rasguei as minhas vestes, Deus rasgou de você aquilo que Ele te deu, Ele tira de você. Porque Deus só pede o que Ele. Mas quando você não trabalha, negligia, e vai passando, Ele pode pegar aquilo que Ele deu, é dele. Quando você começar a perder alguma coisa na sua vida, pare e pergunta a Deus o que está acontecendo. Quando algumas coisas começarem a andar errado na sua vida, para e pergunta ao Pai: por que não chegou? O que está havendo? Qual que é o modo que você está vivendo, que você não alcança aquilo que a promessa de Deus te esqueceu, que é sua, que é para você? Vê se você perdeu a presença há muito tempo e ainda não está sentindo falta dela. Deus tira de Saul e fala com Samuel: tem um menino aí. Davi não treinou para ser rei. Davi não veio de uma linhagem de rei. O pai dele não era rei, mas Deus o colocou como rei, porque ele tinha intimidade com o Criador. O segredo está na mão daquele que quer a presença de Deus a qualquer custo. Glória a Deus. Não tem promoção sem intimidade. E se Deus te deu alguma coisa e você não está devolvendo nada para Ele, toma cuidado que Ele pode tirar. Eu não estou aqui para te enganar. Não posso falar mentira para você, de maneira alguma. Posso ser culpado de alguns outros pecados, mas de pregar mentira, de ganância em placa da igreja e roubar você, não. Deus, no dia que eu li em Tiago capítulo 3, eu nunca esqueci: não desejais ensinar ou ser mestre, porque o Senhor vai tratar com vocês de um modo diferente. Não ensino perversidade, eu preciso falar aquilo que você precisa ouvir, aquilo que nós precisamos para mudar de vida, irmãos. Deus pede o que Ele dá, Ele pede o que Ele é, o que Ele tem, mas Ele tira quando ninguém faz nada. Eu fiquei de trabalhar com vocês, de falar com vocês sobre sacerdote, né? Um pouquinho. Louvado é o nome de Jesus. Vou voltar na história de Ruth, calma aí. Satanás sempre detestou o sacerdote, porque sacerdote é aquele homem que sofre em prol do outro.
Sacerdote é o homem que sabe que ele é incapaz e só faz pela misericórdia. Sacerdote é um adorador constante. Sacerdote mantém a vida espiritual no nível, porque ele sabe quem deu a ordem está observando o que está sendo feito. Quem deu a ordem está observando o que está sendo feito. Eu falei com vocês de alguns ofícios, falei do ofício do fogo do altar, vocês lembram? Lembram? O fogo do altar que o sacerdote não podia permitir apagar. Todo dia de manhã, ou a cada 6 ou 18 horas, ele tinha que ir no altar, tirar cinza e colocar fogo. E soprava, não podia riscar até o fogo acender. Existia um outro ofício do sacerdote que Satanás tinha uma raiva terrível desse ofício. Presta atenção para você entender. Quem tiver com sono, levanta, joga a água do rosto, irmãos. Segura aí, em nome de Jesus. Palavra de vida eterna para a sua vida. Isso muda a sua vida, irmãos. Isso muda, toda a sua estrutura é mudada com a palavra de Deus. O Senhor tinha dado ordem, disse a Moisés: Moisés, fala com Arão e com os seus filhos, que quando eles apresentar a mim, eles têm que vestir uma roupa especial, tem que ter uma couraça, tem que ter mitra, tem que ter um colar, tem que ter 12 pedras no peito, tem que ter uma seda de linho fino ou linho fino, tem que ter. Se você quiser acompanhar depois, Êxodo 28, capítulo de Levítico 21, Êxodo 28, se eu não estou enganado, você vai pegar as indumentárias que o sacerdote precisava. Primeiro tinha uma faixa na testa, irmãos, que era 70% de ouro e 70% de linho, escrito santidade ao Senhor. Era a primeira que ele colocava na cabeça. Ele amarrava no ouro, irmão, bordado, santidade ao Senhor, vinha escrito na testa do sacerdote. Colocava um linho, colocava a couraça, colocava uma manta, colocava um cinto, colocava eu estou esperando a gente fazer essa reforma, que eu quero trabalhar falando sobre isso. Eu vou trazer todas as peças do sacerdote para vocês verem, ter uma ideia. 12 pedras aqui no peito, representando as tribos de Israel. Turim, urim, turim, para tirar sorte. O sacerdote tinha uma roupa adequada para adorar a Deus. Tinha o que, irmãos? Que interessante, hein? Uma roupa adequada para adorar a Deus. Não vim falar de roupa nessa noite, mas é interessante. Quando você sair de sua casa, mulher, você tem que fazer assim, ó, assim, assim, assim e assim. E pede alguém para ficar olhando, para ver se está vendo alguma parte que não deveria. Se você precisar de vestir uma roupa, vai lá rapidinho, anda assim, ó, na sua casa, ó, rapidinho. Se você parou e tiver que fazer assim, não verte ela não. Você tem que dar 3 passos, aí você para. O sacerdote tinha uma roupa adequada para adorar a Deus. Veste sua camisa, sua blusa, olha no espelho. Você pode ser tentada a deixar aparecer a metade dos seus seios, porque alguns homens vão olhar, para não dizer todos que passar perto de você. Isso pode melhorar a sua autoestima. Você sentir, eu estou atraindo, mas isso está entristecendo o Espírito Santo do Senhor. O sacerdote tinha uma roupa para adorar a Deus. Isso tem que simbolizar alguma coisa. Não podia entrar na presença do Senhor assim, de qualquer maneira. Tinha uma roupa adequada para se apresentar a Deus. Tinha que ter uma roupa adequada. Foi Deus que mandou fazer a roupa. Cada roupa tinha um significado. Cada cor tinha um propósito. Cada pedra simbolizava alguma coisa. Deus não faz nada à toa. É interessante isso. Sabe por que muitas das vezes, irmão, a gente não recebe, a gente quer fazer do nosso jeito. Ainda dizer assim, ó, não estou nem aí, azar, a vida é minha. Não quero nem saber. Se o pastor falar alguma coisa comigo, eu falo daquela irmã que estava lá semana passada. E se alguém falar alguma coisa comigo, eu falo daquele jovem que estava lá fazendo isso na igreja. Isso é gente que não converteu ainda. Isso
Isso é gente que não converteu ainda. O sacerdote então usava essa roupa. E eles tinham uma peça, irmãos, como se fosse um manto, uma túnica, que na barra do manto tinha algumas bolas de ouro, ou banhadas de ouro, na borda da túnica. E era Deus que tinha mandado fazer e colocar no manto, embaixo, uma bolinha, quem sabe com algumas outras bolinhas dentro para fazer um barulho. Aí tinha uma bolinha e tinha uma outra bolinha como se fosse uma romã. A romã, uma fruta, porque a romã para os judeus é símbolo de prosperidade, de bênção. Você não abre a romã, não tem tanta sementinha, é símbolo de multiplicação. Eles usam muito a romã. Então Deus tinha mandado colocar uma bolinha, uma romã, uma bolinha, uma romã, uma bolinha, uma romã ao redor. Pesava 6 quilos em volta da saia do sacerdote. O que isso tem a ver? A Bíblia não fala diretamente, mas a Bíblia dá a entender, Ezequiel 28, Isaías 24, se eu não estou enganado, que Lúcifer dá a entender que ele gostava de música. Não vou falar que ele era um maestro do céu, porque a Bíblia não fala isso, mas fala que quando ele foi criado, os instrumentos musicais também foram criados. Então tinha um propósito. Amém? Lúcifer, o diabo, ele era um adorador. Não tinha ninguém como ele. Quando Lúcifer, alguns rabinos vão dizer que quando ele andava, louvava-se ao Senhor no modo dele andar, viver, agir e obedecer uma ordem. Na movimentação do corpo dele, o corpo dele produzia uma sinfonia extraordinária. Deus assim tinha feito para esse propósito. E assim ele cumpria o propósito até o dia em que achou iniquidade nele. Quando Lúcifer, e detalhe, não existe o nome Lúcifer na Bíblia, tá? Mas quando Lúcifer, o diabo, Satanás, a antiga serpente, o dragão, ele quer colocar o trono dele acima do trono de Deus, ele consegue fazer um montinho, uma rebelião no céu. Quem aí gosta de juntar 2 ou 3 para falar da vida de alguém, sabe que você está sendo influenciado por um espírito de Satanás. O Senhor detesta montinho e rebelião, o Senhor detesta facção. 2 ou 3, você viu, irmãos? A Bíblia manda você orar para quem está fraco, em nome de Jesus, aconselhar ele, e levantar a situação e levar o pastor, se você não conseguiu resolver. Não abre a tua boca para apontar alguma coisa de alguém. Pastor, mas foi errado, não é da tua conta. Se você não vai ajudar a resolver, então não manda a pessoa mais para a profundeza. Porque isso começou no céu com Satanás, um montinho. Satanás começou a conversar na cabeça de um anjo, articular uma maldade e colocou terça parte dos anjos contra o céu. Resumindo, não vou falar desta guerra, vou falar da criação do anjo Miguel, e nem do querubim, qual era a sua colocação, nem a sua força. Quem sabe numa outra ocasião. Mas ele é expulso do céu. A Bíblia não fala que Deus fez um outro adorador no céu. A Bíblia não fala que alguém ocupou o lugar do querubim ungido, que era o diabo. Presta atenção para você entender as coisas do mundo espiritual. A Bíblia não descreve nada. Mas a Bíblia dá a entender que logo depois disso, Deus criou o homem. Macho e fêmea ele cria. Depois, na mente de Deus, ele chama esse povo eleito que é Israel e manda ter sacerdote. E no sacerdote, acompanha comigo o raciocínio para você entender, querido, em nome de Jesus. E na barra da
saia do sacerdote, ele manda colocar uma bola e o arrumão, uma bola e arrumão, uma bola e arrumão, dá 6 quilos. Escrito está, diz o Senhor a Moisés: mandarão fazer isso, porque todas as vezes que ele andar e o barulho for feito, eu vou ouvir do céu e eu entenderei que eles louvam o meu nome. Deus tira da boca de Satanás o louvor e coloca na barra do sacerdote. Satanás ficava revoltado com isso. Satanás se sentia, irmão, mais lixo do que ele é. E o sacerdote passava, e não era 1 ou 2, pelo amor de Deus, era quase 200 sacerdotes em serviço. Você consegue imaginar quase 200 sacerdotes, irmão, andando para lá e para cá? Aquilo era barulho, irmão, que no mais profundo do inferno acordava Satanás na sua noite de núpcias. E a multidão ouvia, e Deus ouvia. Eles me adoram enquanto cumpre a palavra que eu ordenei. Eles me adoram enquanto me obedece. O barulho simbolizava o povo está obedecendo, e se obedece, está adorando. Amém, igreja? Amém. Satanás sempre teve desejo de destruir o sacerdote. Presta atenção, porque Satanás, quando ele escutava o diririm, irmãos, aquilo, ele sofria um infarto, ele morria e ressuscitava, porque espírito do livro da morte. Ele tentava correr, mas já que chegava no céu, chegava ao ouvido dele também. Satanás jurou destruir o sacerdote, acabar com a linhagem de sacerdote. Por que você acha que numa passagem da Bíblia aí, Satanás matou 70 filhos do sacerdote, irmãos, ou 70 de uma linhagem só? Ele queria destruir eles. Quando ele via na barra do sacerdote o louvor que ele fazia, aquilo indignava Satanás. E Satanás consegue destruir os sacerdotes. Depois de Jesus, 30 e poucos anos depois de Jesus, o general Tito entra em Jerusalém e destrói o templo, mata todos os sacerdotes e acaba com a linhagem do sacerdote. De fato, Satanás consegue realizar o seu plano. Sabe por que Satanás consegue? Porque o povo saiu da presença de Deus. E aí termina a história e a gente agradece? Não. Tem uma coisinha a mais, irmãos. Nunca ouvi essa coisinha a mais. Tem uma coisa a mais. Um segredo da palavra. Quem quer ouvir? Amém. Eu vou deixar para domingo que vem. Vamos voltar para a história de Ruth? Deus é tremendo, irmãos. 70 depois de Cristo, o templo e os sacerdotes são mortos. Todos. Não sobra nada. Talvez Satanás olha para o céu e fala: Deus, foi mal. Eu falei e eu cumpri. Poderoso, só me desculpa, mas aonde está o diririm lá do teu povo lá? Só que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, me foge a memória, fala um detalhe de 2 Coríntios, irmãos, que eu estava meditando na palavra. Quando eu vi isso, meu coração se encheu. Eu falei: Jesus, grande és tu. Não sei se eu vou conseguir achar aqui rapidinho, deixa eu ver se está logo no início. Um detalhe, irmãos, uma coisa assim que a gente lê e passa despercebido, o mistério do céu, irmãos. A Bíblia fala em Coríntios, deixa eu ver se eu acho rapidinho para passar para a igreja, que agora que eu lembrei desse texto. Coríntios, onde está? A Bíblia vai falar no texto de Coríntios, irmãos. Senhor, vou ter dificuldade para me achar aqui, mas há um texto de 1 ou 2 Coríntios, no início, que fala assim: Satanás não entendeu o plano de Deus. Não procura não, eu vou achar e trago para você, talvez até no final do culto ainda. Olha aqui, a Bíblia fala assim, que Satanás não tinha entendido o plano de Deus, porque se tivesse entendido, não tinha matado Jesus. Quando eu li isso aqui, Satanás
que é espírito, que conhece a palavra, não entendeu o plano de Deus. Logo me deu uma alegria no coração muito forte. Deus, ele oculta, ele não permite Satanás descobrir muitas coisas, para que a bênção não seja tirada da tua vida. Deus não permite Satanás, porque se Satanás, para provar o que eu estou dizendo, soubesse que Davi ia ser rei, ia compor a maioria dos salmos que tem na Bíblia, ia destruir tanto o inimigo, ia revolucionar a história da adoração. Ai, irmãos, o que você acha que o diabo teria feito? Deus oculta dos olhos de Satanás aquilo que ele coloca dentro de você. Ele não permite. Satanás tenta ver, parece que ela está com sinceridade, eu não sei, parece que está adorando a mais, parece que está orando, e parece que Deus oculta. O diabo fica assim, não, mas aquilo não vai dar, e nada não. Até o dia em que o menino está diante de Golias e com a pedra derruba o gigante. Aí Satanás fala, ó céus, como eu não vi isso? Obra de Deus! Como eu não percebi esse menino quando ele matou o urso que ia pegar a ovelha? Quando eu não percebi essa mulher quando ela disse não? Quando eu não percebi este homem quando ele falou que ia servir a Jesus, e ele falava de todo o coração e com toda a integridade? Como eu não pude perceber essa pessoa que ofertava com alegria, que dizimava com prazer? Como eu não pude perceber aquela mulher que era fiel a Deus, a família, aos filhos? Como eu não percebi isso? Agora já é tarde, está destravando, irmãos, as portas que Satanás fechou. Deus oculta da mente do diabo aquilo que ele coloca dentro de você. Glória a Deus. Satanás queria destruir o sacerdote, ele destruiu 70 anos depois de Cristo. Mas detalhe, morte de Jesus. Mateus 26, Marcos 14. Jesus está sendo crucificado. Eles pegam Jesus e levam diante do sumo sacerdote chamado Caifás. Presta atenção, olha aqui. Quando Jesus chega perante Caifás, cansado, com coroa e com sangue, com tudo, Caifás pergunta: tu és o Cristo? E Caifás está na mão um cajado. Alguns dizem que é o mesmo cajado de Arão. Nesse cajado de Arão tem todos os nomes do sumo sacerdote. Arão é o primeiro, Eliazer, Samuel, Eli, todos os nomes do sacerdote. Samuel, está escrito. E lá no final está o nome de Caifás. Toda hora que o cajado era passado por um sacerdote, o nome dele era cravado em cima. E Caifás aproxima diante de Jesus e fala: tu és o Cristo. Bate o cajado no chão e pergunta: tu és o Cristo? E bate o cajado no chão novamente e pergunta: tu és o Cristo? Por que ele pergunta? Porque Caifás sabia, como todo sumo sacerdote, que quando o Messias chegasse, o sumo sacerdote, ou o sacerdote que estava com o cajado, deveria passar humildemente o cajado para o Messias. Então Caifás pergunta com ar de zombaria. Caifás está perguntando: é para você, Nazareno, nascido em Belém, criado em Nazaré, morou em Cafarnaum, filho de José e Maria, é para você que eu devo passar esse cajado? Caifás não acreditava que era Jesus. Tu assim dizes. É você que diz que eu sou o Messias. Imediatamente Caifás pega a sua veste e rasga a sua veste de sacerdote. Diante de Jesus, Caifás fala: blasfema, e ele rasga as vestes diante de Jesus. E os historiadores dizem que Caifás pega o cajado e quebra o cajado diante de Jesus e joga aos pés de Jesus. Se a Bíblia diz que no livro de Coríntios Deus não permite Satanás entender algumas coisas, então é lógico que aqueles homens que exercem o poder e que não temem a Deus,
ele sofre uma ironia da vida. Porque na lei está escrito, Levíticos 21, se eu não estou enganado, o sacerdote será sacerdote eternamente, ou para sempre, ou enquanto viver, a não ser que ele rasgue as suas vestes. A não ser que ele rasgue as suas vestes. E na tradição dos judeus, quando um sacerdote, se ele rasgasse a sua veste diante de um homem, ele estava passando o ofício para aquele homem. Mas Caifás, conhecedor da Bíblia, foi cegado no seu próprio entendimento. Eu creio que quando Caifás rasgou as vestes, quebrou o cajado, ainda que Jesus cansado, Jesus só olhou e falou: eu tomo posse. Jesus entendia o que estava acontecendo. Satanás não entendia nada. Caifás estava cego. Mas Jesus: eu tomo posse. Eu tomo posse. Preste atenção. Preste atenção. Satanás destrói os sacerdotes então, 30 e poucos anos depois disso. Mas o sacerdócio, o trabalho sacerdotal, já tinha sido passado para Jesus. O diabo não tinha visto isso. Presta atenção, igreja. O diabo não tinha visto que o sacerdócio passou para Jesus, porque Caifás rasgou as vestes diante de Jesus e quebrou o cajado. E Jesus, o livro de Hebreus, vai falar que ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ninguém toma dele o direito de ser sacerdote. O sacerdote intercede a Deus pelo povo. Jesus hoje em dia faz isso no céu. A Bíblia fala que ele está à direita do Pai, intercedendo em favor da igreja. Mas não é isso que eu quero concluir. Acompanhe comigo. O louvor e adoração Satanás perde do céu e Deus joga na barra do sacerdote. O sacerdote é morto por Satanás através do governador, do general Tito. Mas Satanás não viu que Jesus tinha pegado o sacerdote aos 30 e poucos anos antes, quando Caifás rasga a veste. E para confirmar que já não estava mais na linhagem do sacerdote ou do sacerdócio, quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado. Estava fato que a adoração não estava na vida apenas dos judeus e nem do sacerdote e nem mais na barra da saia. Mas Satanás não viu isso. Ele não viu Caifás rasgando, e ele não viu e não entendeu a cortina do templo sendo rasgada. E aqui eu chego aonde eu queria. Apocalipse capítulo 1 e versículo 6, para você entender. Só para você entender por que o diabo luta contra a igreja. Só para você entender. Apocalipse 6 e 1. 1 e 6, 1 e 6, 1 e 6, perdão. 1 e 4, vamos ler 1 e 4. Assim diz o Senhor, Apocalipse 1 e 4. João escreve às igrejas da Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Satanás perde a adoração, Deus joga o louvor na barra da saia do sacerdote, Satanás mata o sacerdote, mas antes disso, Jesus pega o sacerdote e entrega a adoração para a igreja.
igreja. Está dentro de você, irmão. Não é só colocar para fora. Para fora, está dentro de você. Coisa da eternidade que Deus escondeu. É tempo de voltar para a essência da adoração. Foi cantado ontem aqui. Está dentro de você esse espírito de adorador, essa graça de comunhão. Não precisa mais ser judeu, nem ser da tribo de Levi. Não precisa mais ter um corpo aparentemente perfeito, sem ter nenhuma deficiência, porque só o sacerdócio, que era um adorador que entrava no Santo do Santo, tinha que ser assim. Não, Jesus arranca. Hoje Ele entrega para toda a tribo, língua e nação, aonde tiver, irmãos, alguém com o coração aberto, que Ele fala: Pai, eu te louvo. O céu abre para receber, e Satanás entra em estado de loucura, irmão. Entende esse segredo de Deus? Amém, igreja? Amém. São 9 horas. Eu vou pregar sobre Ruth agora, em nome de Jesus. Vamos voltar para o texto. Não vou conseguir falar quase nada de Ruth, irmãos. Oh Deus, louvado é o nome de Jesus. Nós vamos deixar, eu não vou tentar entrar no detalhe, que eu vou sair fora aqui. Em nome de Jesus. Nós lemos no texto de Ruth. Foi uma introdução para o domingo que vem. Vamos ficar assim. Domingo que vem a gente prega. Hoje eu introduzi para pregar domingo que vem. Você vai chamar domingo que vem vizinho, amigo, parente, pai, filho, alguma coisa. Traga gente para ouvir a palavra domingo que vem. Nós vamos falar de Ruth. Como ela faz para conquistar Boaz. Há um detalhe de conquista na Bíblia. Há um conselho que ela segue de Noemi. Ruth tinha uma conselheira. Domingo que vem eu quero falar quem é que te aconselha. Da onde vêm tuas orientações? Noemi aconselha Ruth, e Ruth tem uma mudança de vida para pegar o bonitão Boaz e rico. Tem estratégia, irmãos. Cheio de mulher ou de jovens aí que se diz que querem casar. Amém, a cruz vai ser sua e a fé também. Mas tem que ter uma estratégia, querida. Não é assim, não, eu estou na pista, o que cair é lucro. Que isso, irmão? Te valoriza em nome de Jesus. Não é o que aparecer aí, qualquer um, não. O irmão pastor Walter falou isso aqui. Tem que ter a base na palavra de Deus. Tem que ser um adorador. Aleluia. Tem que ser alguém que vai te tornar melhor. Não. E pode estar em algum lugar aí que você não tem noção. Tem coisas que você acha que é de Deus e é do diabo. E tem coisas que parece ser do diabo e é Deus que está no negócio e você não entende. Por isso você tem que andar aí na presença, porque o que é seu, vem na sua mão e o diabo não toca. E aqui eu termino. Eu já estava largando toda a minha vida, todas as coisas para envolver no ministério, aí recebi um chamado. Me chamava de cabeludo, ainda estava com cabelo grande. Cabeludo, me ajuda a fazer uma festa. Foi assim que eu conheci a Baiana. Aí eu falei: irmão, eu não estou mexendo com isso mais não, tal. Às vezes quando nós fazíamos aquela festinha, do jeito que o diabo gosta, aí eu falei assim: eu estou parando, você sabe, estou chamado aí, estou começando alguma coisa. Não, eu estou ouvindo dizer, você vai fazer isso mesmo, pô, Deus trabalha no meu coração. Pô, não é só a última festa, me ajuda a arrumar isso aqui, você não vai envolver não, só me ajuda a colocar os negócios, a trazer as luzes e tal, e tem uns contatos aí, você me ajuda, a gente tinha uns contatos a mais. Eu disse: não, vou lá, vou te dar essa força. Era em frente ao depósito, não, que eu tinha um depósito. Fizemos uma festa, arrumamos um negócio direitinho. De repente, chega um chegado meu, amigo do peito, desce com a moça do carro. E eu olhei assim, Deu 1h da manhã, a menina sozinha. Aí rodeei e falei assim: com quem que veio aquela menina ali mesmo? Ele falou assim: com um chegado seu. Cadê ele? Saiu.
Já era. E eu pensei, é a última noite, eu vou conquistar essa menina. Pra quê, irmão? Eu vou conversar com ela. Tem 6 anos que nós estamos conversando. Falei com ele, tá sozinho, filha? Posso fazer companhia? Senta aí. Estão sentados juntos fazendo companhia até hoje. Porque tem coisa, irmão, que parece que é do diabo e é de Deus. Tem coisa que parece ser de Deus e é do diabo. Mas quando o seu coração já está voltado para Deus, o que é seu e o diabo não rouba. Amém, igreja? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome do Senhor. Que maravilha. Que maravilha.